Olá, minha gente. Hora do almoço, mas eu estou aqui em Brasília e agora há pouco no meu gabinete eu gravei um Face Live sobre o orçamento da União, a destinação dos recursos, e me veio um aviso do Facebook: não conseguimos publicar o seu Face Live por isso, por aquilo. Não sei por que foi, mas a verdade é que não publicaram. Eu vou repetir aqui mais ou menos as mesmas ideias que eu expus há poucos momentos atrás, quase uma hora atrás. Vamos lá, minha gente. O que eu quero conversar com vocês é sobre o orçamento de 2019. Impressionante. O orçamento previsto para o Brasil, dinheiro arrecadado pela União, é de 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Dinheiro para ninguém botar defeito. Mas 42% do total do orçamento vai para pagamento de juros, encargos, amortizações da dívida, ou seja, a nossa dívida vai consumir 1 trilhão e 420 bilhões de reais. É impressionante, né? 42% do orçamento da União. Uma dívida controlada pelos bancos, pelos milionários, pelos nossos credores, que dominam o Banco Central, que estabelecem as taxas de juros e que parece que tem o Brasil na mão. De há muito tempo, mas agora completamente. Até a securitização da dívida dos estados, passando para os bancos a cobrança e tudo isso está caminhando no Senado da República e na Câmara. Vergonha total. É um assalto da banca sobre o Estado brasileiro. Sobre a União, os estados e os municípios. Então, para vocês entenderem com mais clareza, de 3 trilhões e 300 bilhões de reais, apenas 1 trilhão e 950 bilhões de reais, serão repartidos com saúde, educação, segurança, assistência social, etc. Nós arrecadamos, sangramos o Brasil, cobramos impostos, aumentamos gasolina, para quê? Para pagar uma dívida que nunca foi auditada, que está na mão dos credores. E ainda vem eles com essa conversa de Banco Central independente. Independente do quê? Do Brasil, do país, da vida do povo. Estou impressionado com isso. Ninguém diz nada, né? Ficam atrás aí do Queiroz, do motorista. Isso é questão de polícia. Lá no Paraná, quando um vereador fez isso, a polícia levantou, o Ministério Público acusou, o Judiciário condenou e ele perdeu o mandato. Que perca o mandato o tal do Flávio Bolsonaro, que evidentemente tudo aparenta que sim, estava ficando com o dinheiro do seu gabinete. E se isso vai para o outro irmão e vai para o pai, que se tomem as providências. Mas vamos cuidar do Brasil, o que está acontecendo no país. Senadores do Paraná, eu perdi a eleição no Paraná. Para mim foi uma surpresa. Eu imaginava que teria um belíssimo resultado. Os institutos de opinião diziam que eu seria o mais votado proporcionalmente do Brasil, mas perdi. Foi o turbilhão do bolsonismo, uma facada, esse negócio todo. E a história de dizer que político não serve para nada. Agora, um dos meus sucessores, são dois que assumem, né? Assume um no meu lugar, o outro no lugar da Gleisi, que tem uma declaração de renda de R$ 239.709.825,12, que tem uma declaração de renda de 240 milhões de reais, e a declaração nunca corresponde à verdade, você tem que reavaliar os imóveis, as ações, isso deve ser 3 vezes mais. Já disse que tem que ter estado mínimo, tem que ter estado, não tem importância que vendam a terra brasileira. Vocês sabem que hoje estrangeiros já têm a propriedade de uma área maior que o estado do Rio de Janeiro no Brasil? Não tem importância que entregue o petróleo do pré-sal, não tem importância que entregue a base de Alcântara, não tem importância que entregue a Embraer. Minha gente, que orgulho tinha um brasileiro na Europa, no leste europeu, quando pegavam um avião e vinha um avião de primeiríssima qualidade da Embraer fazer o serviço do voo. Era brasileiro, um dos poucos países do mundo que montava completamente uma aeronave. Estamos entregando isso para a Boeing. Mas faz parte também daquele processo do impeachment da Dilma e dessa loucura
que foi a eleição do Bolsonaro. Minha gente, eu não consigo entender como é que tanta bobagem pode ser dita ao mesmo tempo por uma equipe inteira que pretende ser o ministério do futuro governo. Mas esse senador que me substitui diz o seguinte: eu não posso aceitar que o Senado pague mudança para os novos senadores. Ele não pode aceitar, mas um senador que se elegeu no Acre, um trabalhador, um sujeito pobre, que não tenha uma declaração de renda de 240 milhões de reais, precisa para vir para Brasília. Então, que coisa mais falsa, mas que ligeireza, que raciocínio raso, com a profundidade de um prato de sobremesa. Meu Deus, o que vai acontecer? 8 anos no Senado com esse tipo de raciocínio? Claro que esse cara tem méritos. Ele montou um centro educacional, uma faculdade positiva em Curitiba, que é uma beleza. Ajudado pelo governo da Dilma, do Lula, BNDES e tudo mais. E montou uma empresa de computadores que é a maior do Brasil, inclusive apoiado por incentivos do meu governo, não especificamente a ele, mas a todo o setor, porque eu trabalhei a favor da economia do Paraná. Agora bem, com esta conversa mole de milionário, que é muito ruim um senador pobre do Acre receber um auxílio para se mudar para Brasília. Meu Deus, será que é tão rasa assim a cabeça dessa gente? É isso que nós vamos ter pela frente? Tirando obras sacras do Palácio Alvorada, do Palácio do Planalto, da Granja do Torto? É isto? Rompendo com a China, que é o maior comprador de commodities brasileiras, agrícolas ou minerais. Essa tolice de dizer que não aceita a presença dos presidentes da Venezuela e de Cuba. São países que têm relações diplomáticas com o Brasil. Que espécie de estupidez fundamentalista é essa? Que regressão absurda nós estamos sofrendo. E vocês sabem que a minha posição será mantida aqui no Facebook. Embora eu não sei porquê, eu fiz um Face Live agora há pouco e o Facebook não publicou. Talvez tenha entrado ao vivo para algumas pessoas, depois veio um recado aí, um erro que nós estamos investigando. Eu não quero saber de investigação. Se existe o Face, a gente pode falar que seja aberto. Minha gente, inteligências rasas como um pires de sobremesa. É isso que nós vamos ter no Brasil por 4 anos e no Senado por 8 anos? Que caia o raio que caiu na cabeça do Padre Vieira, o raio ou estalo. Ele era devoto de Maria e de um toleimão de um padre ignorante se transformou da noite para o dia no mais primoroso e importante orador sacro brasileiro. Minha gente, eu desejo para o Oriovisto o estalo do Padre Vieira, porque assim ele será mais útil ao Paraná e ao Brasil. Uma besteira, Oriovisto? Não. Asneira desse nível, você, reitor da universidade, professor importante e até agora meu amigo? Não, não, porque isso transforma o nosso país numa merda. Eu não quero isso.